Alô, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ralph Peter, que apresenta toda segunda-feira, às 19 horas, o programa Livros em Revista pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá em alguns segundinhos. Antes, eu quero agradecer toda essa turma da BCC, Bernardo, Luciana, Betânia, Verão, Camarão, e o Márcio, todo mundo. E também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, nos dando uma qualificada audiência. Também a fiel escudeira do nosso convidado de hoje, a Elaine Mello, que fez o possível e impossível para conseguir agendar este moço, que é um horror. O cara trabalha o tempo todo, viaja o tempo todo, não para, é um insano no bom sentido da palavra. Estou falando de Walter Lonck, que é um publicitário de raiz, CEO de diversas empresas nacionais e internacionais, palestrante internacional, professor, empreendedor digital, especialista em inovação, transformação, fundador da Unimark Comunicação e, olha, mago dos neologismos, que novamente nos apresenta para nosso gáudio, satisfação e honra, mais um livro dos tantos bons que ele já trouxe ao mundo. Estamos falando de Trilema Digital, as 3 grandes tendências que irão afetar sua vida e seus negócios. Mestre Walter, muito obrigado por ter aquecido ao nosso convite. Mais uma vez trouxe um livro de grande impacto, que eu espero que não seja o último, eu tenho certeza que não será, né? Ele escreve 3, 4 livros por ano, não sei onde ele vai achar tanto tempo. Não precisa explicar onde é que você... Porque ele vai explicar onde ele arruma tempo, é uma humilhação, vocês vão ver só. Ralph, olha, é um prazer estar de novo com você. Eu acho esse programa que você faz tão bom e assisto sempre, porque a gente descobre tanta coisa interessante, tanta leitura bacana nisso que você faz. Então, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos conversando hoje. Imagina, sei o quanto é difícil você despender esses 15 minutinhos conosco. Mas, mestre, vamos lá. Essa obra, o Trilema Digital, foi concebida antes, durante a pandemia, do que se trata? Olha, o Trilema Digital, ele aborda algumas preocupações que nós todos temos que ter em relação ao desenvolvimento do digital. A gente sabe, não precisamos dizer para ninguém, como o digital mudou o mundo para melhor, como democratizou o conhecimento, como, de certa maneira, permitiu que qualquer pessoa, em qualquer ponto do planeta, tivesse acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, como, de alguma maneira, nós conseguimos nos comunicar com qualquer pessoa do planeta. Então, o digital é uma das grandes benesses do mundo e merece ser festejado e celebrado com fogos todos os dias na nossa vida. Só que, como tudo que aparece novo, tem, evidentemente, alguma coisa que traz o seu bojo e que merece ser, vamos dizer assim, analisado e é, sem dúvida, uma fonte de preocupação. Então, o Trilema não aborda problemas, aborda 3 dilemas que a sociedade enfrenta a partir desse novo universo digital e que nós vamos ter que nos preocupar com esses dilemas, porque, se não nos preocuparmos, eles podem se transformar em problema. Então, falando desses 3 dilemas que se transformam num trilema, o primeiro deles é a chamada exteligência. Ou seja, eu quando era pequeno, Ralph, tudo que eu aprendi eu guardava na minha cabeça. Ou seja, de alguma maneira, tudo que eu sabia estava dentro da minha cabeça. Não tinha computador para guardar, não tinha hard disk, não tinha pendrive. Então, pirâmides de Kelps, Kefre e Miquerinos do Egito, ou os rios que banha a Mesopotâmia, o Tigre e Eufrates, quais são os afluentes à margem direita do Amazonas, tudo a gente guardava na nossa cabeça. E porque guardávamos tudo na nossa cabeça, os neurônios, sem que a gente pedisse, começavam a fazer sinapses, a ter ideias, a de alguma maneira trazer novos insights para o nosso raciocínio. Então, no momento em que, de repente, nesse novo mundo digital, a gente tem o Google, ou tem o celular, e podemos deixar tudo guardado lá, porque não precisamos mais guardar na nossa cabeça, é verdade que na internet, no celular, tem 1 milhão de vezes mais informação do que na nossa cabeça, só que lá não faz sinapse. Então,
ao termos essa nova facilidade de toda a informação do mundo armazenada num só local, que não é a nossa cabeça, está fazendo com que os neurônios que temos dentro do nosso cérebro não tenham conhecimento embarcado para poder definir novas ideias, novos insights, etc. Como a gente sabe, ideia é como gato e não como cachorro, ou seja, vem quando quer e não quando você chama. Então, não adianta você querer ter uma ideia se por acaso esta ideia não tem o alicerce do conhecimento embarcado para então surgir. Em função disso, nós estamos assistindo na sociedade uma crescente indigência cognitiva. Ou seja, tem muita gente com testa, vamos dizer assim, com testa oleosa achando que é mente brilhante. Ou seja, é preciso que a gente guarde na nossa cabeça, arquive no nosso cérebro o maior volume de conhecimento possível para que os nossos neurônios gerem as sinapses e, por consequência, os insights, as ideias e a nossa criatividade. Então, primeira coisa é esse dilema de que até que ponto a facilidade da internet não está atrapalhando o nosso raciocínio. Ou seja, nós estamos cada vez mais exteligentes, que é essa inteligência em rede disponível, e cada vez menos inteligentes. E é realmente uma coisa muito triste, porque nós estamos vendo a perda da curiosidade, a redução da vontade de saber mais, o crescimento da curiosidade diversiva, que é essa banal e abrangente, e a perda da curiosidade epistêmica, que é mais profunda. Então, esse é o primeira parte desse trilema, a exteligência suplantando a inteligência. Bom, e a segunda parte? Olha, a segunda parte a gente pode chamar de tribalismo, ou seja, nós somos, você e eu somos de uma mesma geração, talvez, e nós nos acostumamos a consumir a chamada mídia de massa, não é? Nessa mídia de massa, às vezes eu me deparava com coisas que eu não queria assistir, mas eu me sentia obrigado a assistir por ser a única televisão da casa. Então eu me lembro que meu pai, domingo de manhã, assistia concertos para a juventude, música clássica. Eu era jovem, eu odiava aquilo, mas porque ele ouvia e eu era obrigado a ouvir, eu acabei sendo hoje assinante da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ou seja, eu aprendi um prazer que eu não sabia ou não teria se meu pai não tivesse ouvido toda aquela música clássica. Depois eu me lembro de quando eu era jovem também, tinha um canal, um programa chamado Pinga Fogo, onde pessoas de esquerda discutiam com pessoas de direita. E eu, apesar de ter uma tendência naquela época de esquerda, eu ouvia aquela pessoa de direita e falava, até que ele tem um ponto interessante. Ou seja, nós nos defrontávamos com o contraditório o tempo todo na mídia de massa, porque era uma televisão só, um rádio só, e, portanto, nós dividíamos os nossos interesses. Meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino, eu era corintiano, então eu me acostumei a assistir muitas vezes futebol de times que eu não torcia e acabei tendo prazer pelo esporte, não apenas pelo time. Então, o que acontecia conosco antes da chegada da internet é que a gente era constantemente colocado frente a algo que nós não queríamos ou não concordávamos, mas isso nos dava um juízo de valor muito mais isento. A partir da internet, e os algoritmos trouxeram isso para nós, a gente só assiste o que quer, só ouve o que interessa e só conversa com quem concorda conosco. E os algoritmos, vendo que tem mais engajamento da nossa parte, quando algo vem ao encontro do nosso interesse, o que ele faz? Ele coloca cada vez mais aquilo que a gente concorda. Então, se eu sou de esquerda, vem muito mais coisa de esquerda. Se eu sou de direita, vem só coisa de direita. Se eu gosto do Trump, eu só recebo coisas favoráveis ao Trump. Se eu gosto da Hillary, eu recebo coisas favoráveis à Hillary. E hoje nós estamos numa sociedade tribalizada, porque os algoritmos estão tornando cada um de nós com muito mais certezas do que dúvidas, e isso é muito ruim para o mundo. O mundo evoluiu a partir da dúvida. Quando alguém fala, acredite na ciência, não tem que acreditar na ciência. A ciência chegou até aqui pela capacidade que as pessoas tiveram de duvidar da ciência. Por isso ela evoluiu. Mas no momento em que você recebe reafirmação das suas crenças o tempo inteiro, nas redes sociais, nos blogs, nos algoritmos trabalhando para isso, seguramente nós estamos tribalizando a sociedade, colocando as pessoas cada vez mais em pontos distantes um do outro, no momento em que a sociedade exige de nós cada vez mais a aceitação das diferenças, a convivência entre desiguais, mas, na verdade, os algoritmos estão jogando a gente no sentido contrário. Então, essa seria
a segunda parte desse trilema, o tribalismo que está assolando a sociedade e que vão ter, de alguma forma, ter que resolver esse assunto. A bola é sua, meu caro. Fala o terceiro. Você acha que eu tenho capacidade de interromper você, pelo amor de Deus? A terceira parte do trilema é o que nós chamamos de compartilhamento. Então, antes de tudo, dizer a você o seguinte, eu sou absolutamente a favor de diminuirmos o consumo, termos um consumo mais consciente, né? O que todo mundo fala, que nós não devemos ficar consumindo de maneira sôfrega o tempo inteiro e que devemos ser muito mais racionais no que gastar, no que comprar. E a ideia surgiu do compartilhamento. Em vez de todo mundo ter carro, cria-se o Uber e todo mundo passa a dividir aquele mesmo carro. Aí passa para uma segunda estágio. Em vez de construirmos novos hotéis, a gente usa os quartos vagos em todas as cidades do mundo através do Airbnb. E isso vai avançando, ou seja, agora você aluga um carro em vez de ter e você só usa o carro quando precisa. Depois a pessoa chega e fala assim, para que uma mulher precisa de uma joia dentro do cofre dela? Quando ela for numa festa que mereça ter uma joia, ela aluga aquela joia. Então, muito menos gente vai ter joia. Aí você fala assim, mas e vestido? Por que eu preciso de um vestido de gala? Na verdade, quando eu for a algum evento, eu alugo esse vestido de gala. E tem gente, nesse momento, que está alugando cachorro para o fim de semana, porque, na verdade, durante a semana, ele não está em casa e não aproveita o cachorro. Então, se nós formos nessa sociedade cada vez mais compartilhada, vai haver uma natural redução do consumo. Uma nova tendência no mundo chamada de low-sumerism, que é o consumo cada vez menor. E todo mundo é, entre aspas, fã dessa nova tendência de consumir menos. Eu acho que é melhor para o planeta, eu acho que você tem, vamos dizer assim, menos poluição se você consumir menos, se você tiver uma vida mais frugal. Então, eu não sou contra isso. Só que, e esse é o dilema, quanto menos cada um de nós consumirmos, quanto menos os jovens quiserem ter carro próprio quando fazem 18 anos, nem carta estão tirando, porque preferem usar o Uber. Quanto menos nós diminuirmos o nosso desejo de consumir, evidentemente que o PIB do país cai. Então, nesse momento, nós estamos numa falta de lógica quando a gente, vamos dizer assim, prioriza a redução do consumo e, ao mesmo tempo, fica triste quando o PIB do país cai. Nós vamos ter que encontrar uma nova forma de entender o mundo. E quando o PIB do país cair 5%, nós vamos celebrar. Significa que nós estamos consumindo menos, estamos compartilhando mais. Cada vez que eu pego um livro deste ano, da classe deste ano, e deixo para os alunos do próximo ano, é um ato muito bacana em termos de distribuição de riqueza. Mas tem uma coisa, aquele livro que eu deixei para que o ano que vem o aluno use, é uma, vamos dizer assim, é uma produção a menos, é um imposto a menos, é tudo a menos, que, claro, vai reduzir o consumo e, por consequência, vai reduzir o imposto, vai reduzir o emprego, vai reduzir, vamos dizer assim, os salários. De alguma maneira, nós temos que compatibilizar a tendência irreversível de um consumo mais consciente e reduzido com uma nova forma de analisar os índices econômicos do país. Então, na verdade, são 3 dilemas que se transformam num trilema, mas que eu tenho certeza nós saberemos resolver. Eu sou muito otimista com o mundo, acho que cada dia que passa, mais se comprova que sempre que um problema surge, a sociedade é capaz de resolvê-lo. Nós tivemos o choque do petróleo na década de 70, quando o petróleo ia acabar e continua até hoje abundante. Nós tivemos o bug do milênio, que ia matar pessoas no ano 2000, nos elevadores e nos aviões, não aconteceu nada. Nós tivemos o ebola, que ia acabar com a metade da África. Nós tivemos a vaca louca, que ia acabar com a Inglaterra. Ou seja, e temos agora, no meio de uma pandemia, a sensação de que em um ano conseguimos, em tempo recorde, resolver o problema e trazer vacinas para todo mundo. Então, fora o dia a dia, que incomoda a todos nós, a verdade é que nós estamos vivendo cada vez mais, com mais conforto, com mais segurança. Então, o mundo está indo na direção cada vez melhor, por mais que a imprensa insista em nos mostrar o contrário. Dentro desta visão, eu tenho certeza que nós vamos resolver esses 3 dilemas ou esse trilema. Eu também acho. Walter, por gentileza, passe para nós o site ou algum meio de informação daquela tua palestra, parece que é Reclame versus Education. Education, assim. Isso está no... Sensacional. Que bom que você gostou. Olha, o
Todos os meus vídeos estão no YouTube no meu nome, Walter Longo, tá? Então, quem quiser entrar no YouTube, vai ter lá todo o meu arquivo de vídeos das palestras que eu faço regularmente, estão todos lá. E esse, por acaso, é o último vídeo que eu subi. Olha, eu espero que não seja o último, e sim o recente, hein, Walter? Vamos dizer assim, não é o último nesse sentido, é o último no sentido mais recente, é isso mesmo. Eu tinha que te pegar de alguma forma, não ia passar. Escuta, você falou o primeiro, o tribalismo, e que é um enxame de informações que a gente tem e que eu chamo de processo autofágico. Certo. Como é que nós podemos nos precaver e escolher, tirar o joio do trigo para escolher qual é a melhor informação? Como é que a gente evita essa disseminação do caos? Você tem alguma... Olha, então, eu chamo essa disseminação do caos de uma verdadeira infoxicação, que é uma intoxicação de informação. Nós temos cada vez mais informação e cada vez mais de baixa qualidade. A única forma de resolver isso, não individualmente, mas em termos da sociedade, é estudando mais. Primeira coisa que é fundamental, esse país padece de uma crise de educação. As pessoas estão sem critério. Aliás, o meu próximo livro, que vai ser lançado no segundo semestre, se chama Vítimas do Critério, exatamente tratando desta sensação que você tem e que eu tenho, que nós perdemos a capacidade de discernir. Nós perdemos o discernimento, perdemos o critério, perdemos a capacidade de ter juízo de valor em função da infoxicação. Isso que está acontecendo só tem um jeito de resolver. Em primeiro lugar, estudar cada vez mais para ter mais juízo de valor e mais conhecimento de causa. E, em segundo lugar, duvidar em princípio. Eu diria que há uns tempos atrás, os sábios tinham certezas e os idiotas tinham dúvidas. E agora inverteu. Os imbecis estão cheios de certezas e os sábios cheios de dúvida. Não é? Então, está na hora da gente duvidar. Eu falo sempre, quando alguém fala assim, acredite na ciência, eu falo, não acredito. Eu duvido em princípio da ciência, porque foi duvidando da ciência que a ciência evoluiu. Perfeito. E eu na esteira da tua explicação, que é sempre magnífica, eu diria que, com a tua permissão, que o estudar nas bases e não só nas universidades, o estudar no primeiro grau, no segundo, no terceiro, porque senão você forma, como você bem falou, os imbecis que estão cheios de razão. Meu caro, eu ia perguntar para você quantos mais estão no forno, mas você já respondeu, então, porque você é dito que é uns 2, 3 livros por ano? Em média, 2 tem sido 2. Mas, modestamente. Modestamente. Está perfeito. Mestre Walter, mais uma vez, eu tenho certeza que todos os speakinautas adorarão você, porque as tuas informações são sempre lúcidas e, na minha opinião, apesar de ser contra o que você falou, inquestionáveis. Você elucida... Não, de fato, você elucida sem chamar o ouvinte de idiota. Isso eu acho uma grande técnica, um grande mérito. Receba, por gentileza, os nossos agradecimentos. Obrigado, querido. Obrigado. Desejando a você que continue nessa trilha do sucesso e do bem-fazer. Muito obrigado, Ralf. Até a próxima, querido. Um beijo grande a você e a todos que estão nos vendo, tá bom? Valeu, felicidades. Um abraço, tchau. Pessoal, nós conversamos com o mestre Walter Longo, que tem uma carreira brilhantíssima e que eu quero realmente que ele assim continue, e trouxe para nós um livro fantástico, com eivado de informações pertinentes e muito, muito, muito necessárias para o nosso bem-estar hoje e a mantença do nosso bom futuro. O livro chama-se Trilema Digital, as 3 grandes tendências que irão afetar sua vida e seus negócios. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, inteligência, e que eu espero que todos tenham, e amizade. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.